Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma receitinha que nós adoramos aqui em casa. É o empadão de frango. Pode fazer com outros recheios também, mas esse eu vou mostrar com o recheio de frango. Então espero que vocês gostem e acompanhem então a receita aí. Nós vamos fazer primeiro o recheio e depois a massa. Então os ingredientes do recheio são 1 quilo de filé de peito de frango, 2 tabletes de caldo de galinha, uma cebola, 3 colheres de óleo, 6 colheres de azeitona picada, 2 pacotes de molho de tomate pronto e sal a gosto. Eu uso mais ou menos meia colher de sopa. Para o recheio, eu utilizei esse filé de peito de frango da Copacol, de 1 quilo, já vem limpinho, sem osso, tá? Então, para começar, a gente coloca numa panela de pressão com a metade dela de água. Eu cortei os filés no meio, só para eles cozinharem mais rápido. Nessa panela também vão 2 caldos de galinha dissolvidos já em água morna e depois nós tampamos a pressão e deixamos cozinhar por uns 25 minutos. Depois de cozido o frango, nós vamos desfiá-lo. Eu ainda desfio aqui no garfo, né? Diz que dá para fazer na panela de pressão mesmo, né? Você sacode bastante a panela de pressão, depois do frango cozido, e daí diz que sai desfiado. Eu nunca tentei fazer, então eu fiz aqui no garfo mesmo, tá? Depois de desfiar todo o frango, agora nós vamos preparar um molho. Então, nesse molho, eu vou colocar uma cebola cortadinha em cubinhos, 3 colheres de óleo, eu nem medi, coloquei ali mais ou menos. Aí a gente coloca então a cebola para dourar, né? Fritamos ela um pouquinho. Depois que a cebola já tiver ao teu gosto, aí eu não gosto muito amarelinha, aí a gente já coloca os 2 pacotinhos de molho de tomate e deixa fritando ali mais um pouquinho, né? E depois já podemos despejar todo o frango desfiado ali dentro. Bastante frango, né, gente? Dá um recheio bem encorpado, sabe? Então, agora nós vamos misturar bem para o recheio ficar bem uniforme, tá? Ainda com ele no fogo, daí eu coloco o último ingrediente do molho, que é a azeitona. Então, eu coloco mais ou menos umas 5 colheres, mas aí fica a gosto também, né? Quem gosta de mais pode pôr mais. E quem não gosta de azeitona também não precisa pôr. Por fim, coloco um pouquinho de sal a gosto, né? Eu coloco mais ou menos uma meia colher de sopa. E essa então é a consistência final do nosso recheio. Delícia! Agora nós vamos deixar o recheio esfriando e vamos preparar a massa. Então, para a massa, nós vamos usar 250 gramas de gordura vegetal, sal a gosto, mais ou menos meia colher de sopa, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma xícara de refrigerante guaraná, 4 xícaras de farinha de trigo, um copo de requeijão e uma gema de ovo. Então, para massa, nós vamos usar meio pacotinho desse de gordura vegetal. O pacotinho tem 500 gramas, né? Então, eu uso ele para fazer 2 empadões. Uma dica é para você deixar a gordura vegetal fora da geladeira já, uma meia hora, 1 hora antes de preparar a receita, que daí ela vai estar bem molinha, bem fácil de trabalhar, porque ela endurece assim como a manteiga, sabe? Aí fica bem difícil trabalhar com ela. Nós vamos colocar também sal a gosto. Eu uso mais ou menos meia colher de sopa. Também vamos colocar um pacote de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Também vamos utilizar farinha de trigo, até dar liga. Então, assim, eu comecei colocando 2 xícaras. Aí, conforme eu fui preparando a massa, eu acabei acrescentando mais ou menos 4 xícaras, como vocês vão ver aí. Depois vai guaraná, é guaraná mesmo, tá, gente? Latinha de refrigerante. Vai 1 xícara, dá mais ou menos meia lata de refrigerante. E então a gente começa a amassar mesmo ali toda aquela mistura. A minha gordura vegetal não estava muito tempo fora da geladeira, então ela estava meio dificilzinha assim de trabalhar. Mas se você deixar mais tempo, fica mais fácil. Você pode ver que eu misturei um pouco e coloquei mais 1 xícara de trigo. Então, a massa não tem uma medida exata, você vai sentindo, na verdade. E quem nunca trabalhou com gordura vegetal, que era o meu caso, né? A gente acha que não vai dar certo, mas conforme você vai mexendo, vai ficando uma massa tão bonita, gente. Olha, ali coloquei mais 1 xícara, então, que nem eu falei pra vocês, o total ali que eu coloquei de trigo foram 4 xícaras. Mas não é legal colocar tudo de uma vez, porque senão pode não dar muito certo, né? É bom você ir colocando trigo, sentindo a massa, para vendo como é que ela vai ficando. Então, eu fiz questão de colocar todo esse passo a passo ali, deu amassando essas coisas, para ficar bem claro como que a massa vai se comportando, né, enquanto você vai amassando ela.
Porque no começo você olha aquilo com refrigerante e tal, você fala, isso não vai dar certo. Mas olha como fica uma massa bonita, gente. Então, no final, olha, a consistência da massa é essa. Ela não gruda nas mãos, ela fica uma massa bem legal. Então, a gente divide essa massa mais ou menos um terço para fazer a tampa do empadão. Coloca um plástico filme em cima da mesa, bem esticadinho, e coloco esse um terço da massa ali, estico bem, e eu uso como parâmetro ali, né, para o tamanho ali, a própria assadeira que eu vou pôr o empadão. Então, veja que ela fica uma massa fininha, tá? Por cima, não faço uma camada muito grossa. Daí eu pego a forma e coloco ali em cima para ver se tá mais ou menos do tamanho. Quanto mais pertinho do tamanho, mais fácil para montar depois. Aí, então, eu pego o restante da massa e vou forrando a minha assadeira. Então, eu cubro bem o fundo, cubro bem as laterais, tá? A ideia é deixar o mais uniforme possível, assim, que a massa fique mais ou menos com a mesma espessura na assadeira inteira. E veja que como tem bastante recheio, eu coloco a massa até a bordinha mesmo da assadeira, tá? Essa minha assadeira, ela é oval, né? Ela tem 30 centímetros de comprimento por 21 de largura e 6 de altura, só para vocês terem uma ideia, assim, do rendimento. Aí eu venho com o recheio que já está frio, tá, gente? Para ele não derreter toda a massa ali de gordura vegetal. Então eu deixo ele quase frio antes de preparar. Inclusive, eu levo ele na geladeira para acelerar o processo, porque daí, enquanto eu preparo a massa, ele esfria e dá tudo certo. Então, vocês viram, eu coloquei o recheio, assentei bem ele com uma colher, depois eu venho com o requeijão. Eu uso um copo, quem gostar de mais pode pôr mais também, e daí eu espalho bem. Outra dica também é deixar o requeijão fora da geladeira. Eu também não tinha deixado, né? Então, ele tá bem denso assim, dificilzinho de espalhar. Mas se você deixar ele ali uma hora fora ali da geladeira, já vai ficar bem mais tranquilo também para espalhar o requeijão. Ah, eu acho que o requeijão dá todo um toque especial para esse empadão, gente. Ele fica muito gostoso. Então agora é hora de colocar a tampa. Veja como fica fácil colocar a tampa do empadão usando esse método aí, né? Que é de fazer ela previamente no plástico filme. A gente retira da mesa, vira ela já em cima da forma. E olha aí, tchan, 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 perfeito. Eu adoro fazer isso. Depois que eu descobri isso, minha vida mudou na hora de preparar empadão. Agora é só vir ali delicadamente com as mãos, arrumando o cantinho, tá? Tem gente que gosta de fazer aquela trancinha com a massa, né, para colocar na borda. Se quiser, dá para fazer também, né? Daí teria que ter separado um pouquinho de massa no começo. Não foi o meu caso, eu nunca fiz com essa bordinha. Eu sempre faço desse jeito, né? Só venho com os dedos ali cobrindo os cantinhos, que eu acho que ele fica bem bonito também. Por fim, nós vamos pegar uma gema batida e vamos pincelar por cima do empadão, para ele ficar com aquela casquinha amarelinha, sabe? Então eu uso um pincel, se você não tiver pincel, dá para espalhar com um guardanapo também, que tá certo do mesmo jeito, tá? Então ela fica assim, ó, bem amarelinha, bem lisinha, fica uma massa maravilhosa, gente. Aliás, o top desse empadão é a massa, e essa massa você pode usar com qualquer recheio, né? Então, o mais legal é aprender a massa. Agora a gente leva ao forno, eu ligo o meu forno a 180 graus e deixo ele assando mais ou menos 30 minutos. Isso vai depender do teu forno. Então, o bom de colocar numa forma transparente, forma de vidro, é que você vai acompanhando ali como é que ela vai ficando, tá? Então, depois dos 30 minutos, tá aí o meu empadão, como que ele ficou, ó. Veja que ele ficou douradinho, mas só levemente douradinho, tá? Se você quiser deixar ele mais dourado, mais assado, né, também dá. Eu esqueci de gravar para vocês o final dele no dia que eu tirei do forno, que já era no dia seguinte, tá? Já tinha ficado na geladeira. Então, veja que ele muda a cor, fica mais escurinho por cima. E ele fica bem consistente, tá, gente? Que nem eu falei, é que ele já tava na geladeira, tinha passado a noite lá. E o legal é que você pode esquentar no forno micro-ondas, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês façam a receita aí na casa de vocês também, que eu tenho certeza que vai ficar deliciosa. Então, obrigada por ter assistido. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva aí. Não esqueça de curtir o vídeo, né, filho? Diga curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau!